Olá, bem-vindo ao Happy Hour, a Sora Feliz aqui no GNT. Hoje, sexta-feira, é o dia da mentira aqui no Happy Hour. Não é 1º de abril, mas nós vamos falar sobre mentira. E por que será sexta-feira, hein, Fred? É o dia oficial da mentira? Que o pessoal vai pro Happy Hour, adora contar uma vantagem, né? Não? Pra quem apronta, né? Sai mais cedo do trabalho, conta uma mentira pro chefe pra ir pro Happy Hour? Será que é isso? Pode ser mulher, também, né? pro chefe, pra mãe, pro pai, aquela mentirinha, né? Aquela mentirinha do dia a dia. A básica do dia a dia. E olha só, eu quero te convidar, você que tá em casa, a participar do nosso programa, entrar lá no nosso site gnt.com.br e participar do nosso fórum, que hoje tem a seguinte pergunta. Quando a mentira é boa e quando a mentira é ruim? E eu quero ler uma aqui do Tadeu Kempis, de Joinville, Santa Catarina, que diz o seguinte: a mentira é boa quando ela cola por muito tempo. Que isso? E é ruim quando é descoberta. Que É isso? isso mesmo. Sou mentiroso sim, mas também sou muito sincero. Claro, assumiu. Adorei o Tadeu, adorei o Tadeu. Até onde a mentira é aceitável. Então, antes de mandar pro Divan, aquele seu amigo que é cheio de lorota, cheio de história, vamos ficar ligados no Happy Hour de hoje que a gente vai falar sobre esse assunto com os nossos convidados que já estão aqui. Marcelo Médici, ator, está em cartaz com esse clássico do teatro, O Mistério de Mavap, que agora volta com você e Cassius Capim, né? Com a gente também Mariana Caltabiano, escritora e autora de um livro muito interessante, vocês devem conhecer essa história, que é o VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso. Esse cara aqui, essa figura, ele fingiu que era dono da Gol e enganou um monte de gente, né? Fez programas de televisão, ele é considerado o maior picareta do Brasil, sem dúvida nenhuma. Como ele chama mesmo, Mariana? Marcelo Nascimento da Rocha. O Marcelo. Como é que tá a situação dele agora? Marcelo ficou na cadeia por 8 anos, assim, desde que eu conheci ele até agora, mais ou menos 8 anos. E agora ele acabou de ir pro regime semiaberto, porque ele parou de mentir desde que o livro foi lançado. Ele tá conseguindo cumprir essa promessa que ele fez pra mim. Olha, então... Por enquanto, tá. O livro, então, já deu uma ajuda na vida dele, né? E com a gente também Mauro Godoy, que é psicólogo, especialista em antropologia, e vai dar uma força pra gente decifrar o que é essa massa no nosso cérebro, a branca, não é isso? Isso. Que faz com que as pessoas comecem a mentir de um modo mais exagerado. Agora, como é que é essa história, Mauro? A gente mente e não sabe que tá mentindo? Existe isso? Olha, do ponto de vista científico, você classifica assim: o que faz a pessoa sofrer, prejudica a pessoa, e o que não prejudica e pode ser levado para o dia a dia. Por isso que a gente chama de patologia. Patos em grego quer dizer sofrimento. Se você tem alguma coisa que te faz sofrer, você tem uma doença. Se não, não é doença, então... Então é aceitável. É aceitável. Já aproveitando, Lorena, quero botar uma pergunta aqui do Guilherme Puerta, que é de Salvador. Ele está perguntando qual é a diferença entre o mentiroso compulsivo e o mitônomo. Pergunto porque sofro com isso e tenho muita vergonha de me tratar. A minha vida está uma bagunça. Ele põe uma exclamação Mas ele enorme. se considera o quê? Será que é verdade? Ele não sabe se ele é... Eu também não sei Ele a não diferença. sabe. Ele não sabe se ele é Tá compulsivo bom. ou se ele é mitômano. Então vamos saber. Aliás, a gente podia explicar para quem está em casa o que são as duas Diferente. coisas. O mitômano, ele só mente sobre si mesmo. Ele não- inventa histórias sobre a É pessoa uma dele. pessoa normal no dia a dia com outras coisas. Ele só vende uma pessoa que ele não é. O mentiroso compulsivo é uma pessoa que mente e não consegue controlar a vontade inconsciente, que é a compulsão, né, de mentir. E mente sobre outras Qualquer coisas, coisa. pessoas, Ele fatos. mente genericamente. Então, ajudando o Guilherme, qual profissional que ele deve procurar para se tratar? É um psicólogo, né? Um psicólogo. Olha, qualquer E não terapia- mentir pro psicólogo, né? Porque muita gente vai fazer terapia e mente pro... Isso É que verdade, ele tá mentindo vamos pra ele descobrir como mesmo. é que faz isso ao longo do programa, né? O que acontece com o cérebro de uma pessoa que Vamos lá. ainda não tem mais essa... Acabou essa diferenciação, né? Então, até 2 anos atrás, a mentira era considerada mais por um fator filosófico do que fisiológico. Agora descobriu-se que quando uma criança nasce, 70% do cérebro é constituído de massa branca, que é uma parte que leva a criatividade, imaginação e que serve para defender a criança de qualquer sofrimento, que Freud chamava de thanatos, é o mundo da fantasia. Os outros 30% são de massa cinzenta, que é a parte do medo, da censura, do autocontrole. Até os 6, 8 anos de idade, a massa cinzenta vai desenvolvendo e atinge o equilíbrio e sobrepõe a massa branca. Tá. Existem pessoas que não desenvolvem a massa cinzenta e continuam com mais
massa branca. Nossa, que aí fica essa coisa do Viram tudo atores. é fantasioso. Viram atores. Isso, foi feito Ai, que teste, horror, né, Marcelo. com vários mentirosos compulsivos, mitômanos e tal, Tá. descobriu-se que o mentiroso tem um cérebro diferente das outras pessoas. Então, hoje em dia, a mentira é um problema fisiológico. Fisiológico. Mas é tratado com remédio? Não. Aí a pessoa precisa desenvolver ou aprender a compensar com a massa cinzenta, ou seja, com a censura, o critério, os problemas que o Terapia excesso... mesmo, então. E ela também saber usar para o proveito dela a criatividade que ela tem. No lugar de mentir, ela pode escrever, pode ser Contador de artista, história, né? artista, Publicitário, exatamente, no publicitário, lugar político, lugar de ator, alugar Nada com isso, advogado. não quis dizer nada com isso. Várias profissões que, né, que Exato. comportam esse tipo, Vendedor. não é, de equação do cérebro. Eu coloquei a parte neurológica, eu queria falar da parte psicológica, talvez favor. ajude aí. De 0 a 5 anos, toda criança vive no mundo dela. Se você ensina um brinquedinho para uma criança, olha, baralho, separa as cartas vermelhas das pretas, ela pega e joga para cima. Ela não quer saber, ela vive o mundo dela. Com 5, ela reverte, ela deixa de viver o mundo dela para viver o mundo de fora. Então ela quer presente, fica materialista, até os 10. Dos 10 aos 13, que ela vai desenvolver um equilíbrio entre o mundo interno e o mundo externo. E aí a saúde mental, que são as próprias opiniões. Então, uma pessoa até 5 anos, ela naturalmente mente, por quê? Porque ela vive no mundo dela, o mundo das ideias do Platão. E ela não sabe que é mentira, não é? Se as pessoas de fora acham outra coisa, ela não está nem aí, porque ela vive o mundo interno. Depois dos 5 até os 10, aí sim ela contempla o externo, só que a criança é lúdica. Ela tem um mundo muito pequenininho e um vocabulário menor ainda. Então, se ela tem o pai, a mãe e o tio, todo mundo que ela vê na televisão, ó o papai, ó o titio. Ela não tem conceito de bem e mal, é só de bom e mal com um. Por isso, a criança nessa idade também não sabe julgar ou avaliar o que é mentira, o que é, Que é verdade. realidade, mas ela se encanta com a realidade. Agora, quando os pais devem ficar preocupados se essa criança está passando dos limites da sua mentira? Olha, até os 5 anos Deixa. é natural, liberado. tá? Depois É dos normal. 5, você deve dar desconto e mostrar para ela, não, a verdade é isso, a realidade é essa. Com menos palavras e mais atitude. Mais A linguagem atitude. da criança é a mímica. Tá? A criança não domina vocabulário, mas repete tudo que você faz. Tá? E depois dos 10, aí sim, dá para conversar e é melhor convencer mesmo a falar a verdade. A verdade. Lorena, que é a pode- fase que tem, é o que o Fred falou, né? Que você passou por isso. Essa pré-adolescência e na adolescência. Que as crianças, né? Os quase adolescentes entram nas turmas e tem muito disso, da autoafirmação, né? Às vezes você mente só pra você ser aceito, né? Pra você ficar meu legal, caso, bem com a turma, não é isso? Olha, eu querendo dar uma de bonzinho, foi meu caso. Depois eu melhorei muito. Que é justamente o tema que vocês estavam falando, que a gente chama de ideal de ego. A pessoa que você vende para a sociedade e que você gostaria de ser, mas não é ainda. Esse é o ideal de ego. É aquela projeção. É um Né? currículo, é a roupa que você veste. E até o caso do Marcelo, no caso. Não, no caso Não? do Marcelo, Que é aí a gente dodói. está falando de Dodói. perversão. Tá? Entre 1 ano e meio e 2 anos, a criança desenvolve ou não o controle. Desde o esfíncter, deixa de usar fraldas, até das vontades mais profundas. Existem crianças que, nesse momento, no lugar de controlar a vontade, tentam chantagear a mãe. Então, batem a cabeça na parede, quer se matar, grita. Se a mãe entra nesse jogo, ela está estimulando a criança a continuar a ter prazer desse jeito. Essa criança ela vai crescer tendo prazer somente quando faz algo inusitado. Que consegue manipular. Tem dinheiro, mas tem que roubar, porque senão não tem graça. Entendi. Tá? E aí Eu que você posso vai crescer, mas eu tenho que mentir, porque senão não tem graça. Então o que você está dizendo, Maura, é que essas personalidades. Esse né? é o pervertido. O pervertido. Ele não é nem neurótico, nem psicótico. Elas podem ele é ser pervertido. construídas na mais tenra idade. É isso? desenvolvido entre 1 ano e 7 meses e 2 anos. Tá, então há um alerta para os pais, né? Não entrar nesse jogo das crianças. Mentira. Lorena, nós Fred. ficamos um pouco sérios demais, eu tô achando. Não, vocês estão achando? Fala a verdade. Tá muito sério o programa?
Gente, o programa de hoje então foi sobre mentira e a gente tem que dizer o seguinte, algumas a gente até aceita, na verdade. Tem mentiras que a gente até gosta de ouvir, principalmente quando é parte do chaveco, como a gente falou ainda há pouco, né?